pessoal! Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Eu sou a professora Fernanda e a gente hoje vai trabalhar sobre espaços de convivência e suas utilizações. O que são espaços de convivência? O que é conviver em sociedade? Quais são os espaços que a gente utiliza juntamente com outras pessoas? A gente vai aprender um pouco mais sobre isso hoje. Vamos lá? Os nossos objetivos de hoje é a gente aprender o que são espaços de convivência na rua, na comunidade, na escola e como é que as pessoas utilizam esses espaços, tá? Mostrar como é que pessoas exercem função social diferente. Por exemplo, a professora na escola, ela é professora, só que em casa ela já é mãe, já é esposa, certo? Então, a mesma pessoa, ela pode exercer várias funções sociais. Tá? Quando você está na escola, você é aluno. Quando você está em casa, você é filho, você já exerce outros tipos de funções, tá bom? E a gente também vai falar um pouco sobre as atividades que a gente faz na escola e que a gente faz em casa, que são diferentes para cada idade e para cada pessoa, certo? Olha só, vamos voltar um pouquinho às aulas anteriores e a gente vai falar também o conceito do que é sociedade, para a gente relembrar, tá bom? Então, uma sociedade é um grupo de indivíduos se relacionando a fim de conseguir preservar seus objetivos comuns. Os objetivos comuns, compartilhados pelos membros da sociedade, são os próprios objetivos da sociedade, ou seja, um bem comum, tá? A sociedade é uma associação entre indivíduos que compartilham valores culturais e éticos e que estão sobre o mesmo regime político e econômico, em um mesmo território e sob as mesmas regras de convivência. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vive em sociedade, somos brasileiros, a gente vive num território regido por leis daquele território, certo? Então, é um grupo de indivíduos, tá? Que vivem em prol de objetivos comuns, certo? E aí a gente entra muito nesse conceito, o que é indivíduo? Pessoa, gente. Não existe sociedade sem pessoas. Se a sociedade é um conjunto de indivíduos, é um conjunto de pessoas, não existe você fazer uma sociedade sem pessoas, tá? As pessoas, elas precisam se relacionar e assim elas vivem em sociedade, porque o indivíduo é um ser social. Quando eu convivo com outras pessoas, a partir do nascimento da gente, a gente já passa a ser um ser social. A gente aprende a conviver com outros coleguinhas, a gente aprende a conviver com as pessoas da família, com os vizinhos, com as pessoas dos bairros, certo? Então, indivíduo não se faz sociedade sem indivíduos, sem pessoas, tá bom? O papel social de cada indivíduo. Olha só, papel social é um conceito da sociologia, que de maneira geral determina a função dos indivíduos na sociedade. Ele é produzido pelas interações sociais desenvolvidas, as quais geram determinados comportamentos dos sujeitos em um grupo social. Meu Deus, o que será que tudo isso quer dizer? Quer dizer, gente, que, como eu falei logo no iniciozinho, cada pessoa exerce um papel social diferente dependendo de onde ela esteja. Ou seja, eu tenho a função de professora quando eu estou aqui dando aula para vocês. Quando eu largo, que eu vou para minha casa, eu passo a ter outra função social. Eu sou mãe, eu cuido do meu filho, eu sou esposa, eu cuido da casa. Então, cada pessoa tem uma função social dependendo do grupo social que ela está inserido, tá bom? Ó, os grupos sociais são formados por um conjunto de pessoas que têm interesses, necessidades, afinidades ou habilidades em comum. Então, na escola, você tem um grupo social. Quando você vai, por exemplo, você congrega numa igreja, gosta muito de frequentar os cultos, as missas, aí você já tem um outro grupo social, que é o da igreja. Vou no supermercado, fico lá na fila, ó, esperando, tem um bocado de gente na fila. Você começa a conversar com as pessoas, já é um outro grupo social, aquelas pessoas que estão ali, tá? Então, esses agrupamentos que começam desde a infância vão se ampliando e na vida adulta dão origem a outros grupos, como novas famílias, grupos no trabalho, no esporte e outras práticas sociais. Um conjunto de grupos compõe uma comunidade e a soma de diversas comunidades que interagem entre si formam uma sociedade. Então, eu tenho escola, igreja, eu tenho locais que frequentamos para fazer esportes. Cada um tem o seu grupo social. Esse conjunto de grupos sociais é o que forma a nossa comunidade, tá? E aí,
o conjunto de comunidades forma a sociedade que eu expliquei para vocês, tá? As pessoas que compõem um grupo social geralmente convivem com frequência e por isso partilham experiências, histórias, valores e costumes. Nem sempre pessoas que estão juntas em um mesmo lugar formam um grupo social, certo? Olha só. Aí eu trouxe uma atividade para a gente exercer aqui, para a gente pensar direitinho. Temos grupo social e temos grupo casual. Grupo social são aqueles que a gente convive durante muito tempo, certo? Como os grupos das escolas, o grupo do trabalho, certo? E os grupos casuais são aqueles que a gente se encontra, às vezes está até no mesmo lugar, mas é só aquele momentozinho ali e depois deixa de ser. Como, por exemplo, a fila de um banco. É um grupo casual. Casual é uma coisa que acontece assim por acaso, gente. Não é uma coisa que você vem vivendo todos os dias aquilo ali. Então, a fila do banco, ele é um grupo casual, certo? Você tá ali com aquelas pessoas casualmente por um acaso, conversando, interagindo, às vezes até trocando alguma experiência, mas você não convive com aquelas pessoas diariamente, tá bom? Vocês não têm os mesmos interesses. Outra coisa é o time de futebol. Ali é um grupo social. Aquelas pessoas convivem, praticam aquele esporte, às vezes diariamente, às vezes semanalmente. Então elas trocam relações, trocam experiências, certo? Se conhecem há um tempo. Então a gente pode chamar de grupo social, certo? Ó, pessoas andando de ônibus. A gente anda no ônibus, ó, lotado, cheio de gente, um bocado de gente que a gente conhece. Às vezes a gente até conversa com aquelas pessoas, mas é um encontro casual. Por um acaso você está ali naquele momento com aquelas pessoas. Não é um convívio diário que você conhece as histórias da família, por aí vai, tá? A mesma coisa, pessoas vendo um filme no cinema. Quando a gente vai ao cinema, ao teatro ou assistir algum espetáculo, a gente senta, a gente convive com outras pessoas, mas aquilo é casualmente, tá? A mesma coisa aqui, ó, vamos alunos em uma aula, aí já é diferente. Aí a gente já pode falar que numa sala de aula nós temos um grupo social, porque a gente tá ali convivendo diariamente com aquelas pessoas, todos têm um objetivo comum, que é assistir a aula, que é se preparar para o futuro, certo? Assim como família e amigos em uma festa de casamento, ou uma festa de aniversário, ou um batizado, é um grupo social, é uma família que convive junto, que estão ali por um bem comum. Tá certo? E aí a gente vai falar agora um pouco sobre os espaços de convivência, que é o tema da nossa aula, né? Tive que fazer uma abordagem um pouquinho sobre sociedade, sobre indivíduo, porque quem é que utiliza os espaços de convivência? Somos nós, pessoas, nós, sociedades que utilizamos, tá? Então, espaços de convivências são ambientes principalmente para fortalecer laços de solidariedade, de convivência e socialização entre os indivíduos. Os espaços públicos têm papel determinante na sociedade urbana, pois são locais de encontros, relações, convívio e trocas entre os mais diversos grupos que compõem a comunidade. Então, um espaço de convivência, ele pode ser frequentado por diversos grupos sociais, tá? Ó, relaxar, descansar, conversar. Essas são ações que se encaixam perfeitamente à ideia das áreas de convivência. Cada vez mais comum em empresas, hotéis, pousadas, restaurantes e bares, shoppings, livrarias, bibliotecas, aeroporto, edifícios, casas e apartamentos. Praticamente todos os lugares hoje em dia, eles têm espaços de convivência, certo? Porque as pessoas, elas precisam desse momento de interação, desse momento de um lugar onde elas podem, tipo, no trabalho, nas empresas, as pessoas trabalham muito. Então, é importante ter um espaço de convivência para no intervalo a pessoa ir lá, dar uma relaxada, conversar um pouquinho, respirar, pensar na vida, ter aquele momento durante o dia. Como na escola, a gente toca o sinal, você vai para a sala, tem aula, 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 e depois tem um intervalo, né? O famoso recreio. E aí você tem um lugar onde você vai e você tem um espaço de convivência ali. Ali é o teu momento de relaxar, de descansar, de conversar com outros amigos, né? De lanchar. Certo? Então, a hora do recreio, ela sempre acontece normalmente num espaço de convivência, tá bom? Então, quais são os espaços de convivência dos bairros? Eita, dos bairros, professora? Primeiramente, vamos saber o que é bairro? O que é bairro? Olha só, o senso comum popularizou o conceito de bairro como simples divisões físicas de uma cidade.
Então, a gente sabe, aqui em Vitória de Santo Antão, a gente tem o bairro da Matriz, do Livramento, não é isso? Tem vários bairros. Então, o conjunto dos bairros formam a cidade, tá? Então, o bairro é cada uma das divisões da cidade, formando um conjunto de ruas. Então, os bairros formam a cidade, certo? Então, com isso, o que é que a gente pode citar? Que os espaços de convivência dos bairros são ruas, praças, parques, calçadas e ciclovias, certo? Vários locais que as pessoas podem sentar para interagir, para relaxar, como eu falei para vocês, certo? Então, ó, já que a gente já sabe o que é bairro, já que a gente já sabe quais são os espaços de convivência do bairro, praças, ruas, certo? Vocês vão fazer uma atividade, vocês vão pegar uma folha e vocês vão desenhar alguns lugares, tá? Representando os espaços de lazer da tua cidade, os espaços de convivência da tua cidade. Aonde tu mora, no teu bairro, próximo à tua casa, tem praça? Tem local de convivência? Tem aquele banquinho que os vizinhos sentam para conversar no final da tarde? Pronto, é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão pegar e vocês vão fazer um desenho de alguns espaços de convivência do seu bairro ou da sua cidade. Combinado? Faz, tira a foto e manda para a tua professora de história, tá bom? Espaços de lazer do passado. Olha aí que interessante a gente ver nessa imagem duas fotos. O que é que logo chama a atenção da gente é o seguinte, elas não têm cor, elas não são coloridas, elas são fotos preto e branco. Então a gente já sabe que são fotos, ó, antigas, porque antigamente não tinha cor nas fotos, as fotos eram preto e branco, assim como as imagens da TV também eram preto e branco. Hoje você consegue me ver, ó, toda colorida, com todas as cores que tem, mas antigamente não tinha. Então sempre que a gente vê uma foto preto e branco, a gente já remete ao passado, a gente já sabe que aquilo ali é uma foto antiga, de um ambiente antigo, tá? E aí a gente tá vendo dois espaços de lazer, ó. O que é que a gente vê aí? A primeira foto a gente vê uma praia, tá em preto e branco, não dá para ver direito, mas é uma praia. As crianças estão brincando na areia da praia. E embaixo, na foto de baixo, a gente já consegue visualizar melhor. A gente vê um parque, tá vendo? Tem uma moça que pode ser talvez a professora deles ou até mesmo alguma mãe de alguma criança e ela tá cuidando e eles estão brincando nos brinquedos, eles estão brincando numa gangorra. As gangorras existem até hoje, gente, né? Nos parques da cidade, nas praças, sempre tem aquele parquinho para as crianças socializarem e brincarem. Então, é um espaço de lazer, ó, do passado que até hoje a gente utiliza, tá? Lógico que já sofreram reformas, né? Já melhoraram, já tem lugares, já tem praças novas, com parques novos, certo? Mas desde o passado já existia a questão dos espaços de lazer. Ó, os lugares retratados na foto anterior são praças, parques, tá? Você lembra de algum lugar que você foi, que você, por exemplo, a praça aqui da Matriz, que fica aqui bem pertinho do estúdio onde a gente está gravando, essa praça, ó, ela é bem antiga. Será que ela sempre foi dessa forma? Será que ela sofreu alguma reforma com o passar do tempo? É isso, sempre que a gente encontra um lugar na nossa cidade, a gente pode refletir, a gente pode perguntar a alguém mais velho. Sempre foi assim aqui? Qual foram as reformas? Sempre teve esse parque? Ou antes era só a praça, agora tem parque? Então, os espaços de lazer do passado, muitos existem até hoje, certo? Alguns passaram por reforma e outros são novos também, tá bom? Aí a gente vai entrar num assunto bem legal, os espaços de convivência na escola. A gente já viu sobre sociedade, a gente já viu sobre indivíduo, a gente já viu sobre a relação entre eles, os espaços de convivência. E aí a gente vai falar agora especificamente da nossa escola. Na escola, quais são os espaços de convivência? Ó, biblioteca, parque, refeitório, quadra e até mesmo a sala de aula, né? Existem muitos espaços de convivência em uma escola e é indispensável torná-los ambientes que promovam e revelem aprendizagem. As paredes, as fachadas da sala de aula, corredores, pátios, banheiro, refeitório e tantos outros podem se transformar em verdadeiros locais que circulam conhecimentos. Porque na escola, gente, tudo na escola gera aprendizagem.
Às vezes, o simples fato de você estar no parque brincando, correndo, assim, desesperado, como vocês ficam na hora do recreio, aquilo ali é um momento, não deixa de ser um momento de escola, de aprendizagem. Tudo é pensado para que o aluno se desenvolva, certo? Então, os espaços de convivência nas escolas, eles são muito importantes para que gere essa aprendizagem, para que gere esse autoconhecimento, para que gere relação entre um e outro, certo? Porque é se relacionando com o outro que a gente aprende, tá? E aí, para ter um espaço de convivência legal, que a gente possa aproveitar, o que é que precisa ter? Regras de convivência. Tem que ter, professora, a regra. Não é um espaço de lazer para a gente brincar? Mas tem que ter regra, porque tendo regra, tem organização. E aí a gente consegue aproveitar melhor, certo? Então eu trouxe algumas regras de convivência para a gente falar. Tem as regras de convivência que a gente utiliza na sociedade e tem as regras de convivência que a gente utiliza na escola. Porque você sabia que quando você chega na escola para aprender, você já traz o seu conhecimento que você aprendeu em casa, com a sua família, como foi a sua educação. Então, tem coisas que a gente aprende em casa e tem coisas que a gente aprende na escola. E as regras de convivência servem para isso. Por exemplo, dizer por favor, pedir obrigado, não gritar com as pessoas, cumprimentar bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Pedir para esperar com paciência, esperar a sua vez de falar, tratar as pessoas com delicadeza, com gentileza, certo? A gente sempre tem que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, com respeito, com bondade, tá? Sempre compartilhar o que eu posso. Às vezes eu tenho o pouco que eu tenho é muito para alguém, então sempre que eu puder eu compartilhar. Então essas são algumas regras para você conviver bem numa sociedade. Porque já pensou se todo mundo fosse mal educado, não falasse, só gostasse de gritar, de bater, a confusão que ia ser esse mundo. O trânsito ia ser uma confusão, as pessoas andando pela calçada, discutindo uma com a outra, ia ser horrível. Então, as regras de convivência são para que a sociedade se torne tranquila e que a gente possa conviver bem, tá? Então, na escola, quais são as regras de convivência? Primeiro, as regras de convivência da sociedade, todas elas servem para você utilizar na escola também, certo? Porque ser gentil, tratar as pessoas com respeito, dizer obrigado, esperar a tua vez de falar, tudo isso você pode utilizar na escola também, certo? Mas aí na escola a gente tem mais algumas regras, como por exemplo, chegar no horário, certo? Não viver chegando atrasado, tá? Ser comportado, obedecer aos professores, prestar atenção às explicações. Quando a professora estiver falando, todo mundo deve fazer silêncio para poder prestar atenção na explicação, certo? Não jogar lixo no chão. Olha, uma regra que serve tanto para fora da escola como para dentro da escola, tá? Ter postura correta ao sentar. Você não vai chegar lá sentado de todo jeito, botar a perna em cima da mesa, não vai. Tem que ter postura, tem que ter organização. Não conversar sem necessidade, ou seja, tá tagarelando a aula toda, sem prestar atenção no que a professora diz, certo? Cumprir as suas tarefas de casa, tá bom? Então, essas são algumas regras que a gente utiliza na escola e que a gente já percebeu que ela serve também para utilizar fora dela, não é isso? O texto a seguir enumera algumas regras de convivência que podem ser aplicadas, olha aí, tanto em casa quanto na escola. Por exemplo, a melhor maneira de começar uma conversa ou até uma amizade é cumprimentando as pessoas. Bom dia, tudo bem? Sempre que saímos de um lugar, podemos nos despedir das pessoas, dizendo tchau ou até logo, até outro dia, até a próxima. Então, são regras de convivência que você pode utilizar tanto dentro da escola quanto fora dela, tá? Emprestar seus pertences é partilhar e devolver o dos outros é mostrar respeito. Quando você vai na biblioteca, por exemplo, que você pega um livro emprestado na biblioteca, é muito bom quando você chega lá que tem aquele livro para você pegar, não é? Então você tem que saber também devolvê-lo para que outra pessoa também possa usufruir, certo? Quando precisar usar o material do colega, pedir permissão, gente. Às vezes o colega tem um estojo cheio de lápis coloridos, lindos, maravilhosos. Você fica louco para usar. Mas você pode pegar sem pedir permissão ao colega? Não. Porque o material é dele. Então você fala com jeitinho, pede emprestado. E eu tenho certeza que ele também, com gentileza, vai te emprestar. Tá bom? É natural cometer erros. E às vezes esses erros podem ferir ou magoar alguém.
Se isso acontecer, não seja tímido e peça desculpas. Na imagem a gente vê um aluno abrindo a porta e sem querer batendo a porta no outro. Isso pode acontecer, gente. Às vezes a gente tá no recreio brincando, correndo, vai barra um no outro, cai. Tudo bem, pode acontecer. Mas o que não pode deixar de acontecer é o pedido de desculpas. É você ser gentil, humilde, dizer, ó, desculpa, bati em você, não foi minha intenção. E aí, quando a pessoa também pede desculpa, a outra também deve dizer, tudo bem, tá desculpado, certo? Então, são regrinhas, são frases que a gente pode utilizar para melhorar o nosso dia, para melhorar a nossa convivência, tá bom? Harmonia na convivência, ó. Convivemos com diferentes grupos de pessoas em casa, na escola e em nossa comunidade. Para manter um bom relacionamento com todos, é preciso praticar a empatia. Empatia, essa palavra é nova. Vamos descobrir o que é empatia? Ó. Empatia é a capacidade de colocar-se no lugar do outro e se imaginar como se sentiria se estivesse na mesma situação. Assim, a gente pode ser gentil e ajudar o outro no que precisar. Por exemplo, você vai lanchar, tá? E aí o teu lanche, você trouxe o teu lanchinho e você vê que o seu colega, ele não trouxe lanche. Às vezes não tinha como trazer ou às vezes esqueceu, certo? E a empatia é quando você se coloca no lugar do colega. Você pensa, poxa, se fosse eu sem lanche, eu ia ficar tão triste. O que é que eu posso fazer para ajudar o meu colega? Divide teu lanche com ele. É uma forma de você ter empatia pelo seu colega, tá bom? Renata, vem brincar de pega-pega. Pega-pega sentado com a gente. Olha, que interessante, a gente vê uma amiguinha, ela é cadeirante, então ela pode brincar de pega-pega correndo junto com os outros? Não tem como. Então, os amigos, eles tiveram empatia por ela, eles se colocaram no lugar dela e eles inventaram um modo de brincar que ela pudesse também participar, certo? A mesma coisa em filas, a mesma coisa em casa, quando a gente brinca junto com algum vizinho ou até com alguém da família, tá? O importante, gente, é a gente ter respeito. Ter empatia também significa tratar com respeito as pessoas que agem e pensam de maneira diferente de você. É possível conviver em paz com pessoas diferentes de nós. Se pensarmos que o diferente não é errado, ruim ou pior, somos todos semelhantes, somos parecidos, mas não somos iguais, tá? Então, nem todo mundo vai pensar igual a você, nem fazer tudo igual a você, nem ter a mesma opinião que você tem. E isso faz das pessoas ruins? Não, elas são apenas diferentes da gente. Então, a gente tem que aprender a aceitar as diferenças e não brigar por causa disso, tá bom? E aí, a gente vê também, a gente pode trazer para esse assunto a importância do aprendizado em família. Porque quando a gente chega na escola, a gente já vem, ó, com várias coisas que a gente aprendeu em casa, que aprendeu com a nossa família. E quando a gente aprende direitinho o que tem que ser feito, a gente já chega na escola sabendo conviver, tá? Ó, no convívio com a família, aprendemos valores, costumes e como nos comportar em diferentes lugares e situações. A vivência em família nos ensina que os problemas podem ser resolvidos em conjunto, respeitando as diferenças individuais. Na rotina familiar, algumas regras são estabelecidas e é preciso respeitá-las para que a convivência seja boa e harmoniosa. Em cada moradia, por exemplo, há um horário determinado para tomar banho, se alimentar, fazer a lição de casa e dormir. Além disso, em muitas famílias, não só as obrigações são compartilhadas, mas também os momentos de lazer. Então, gente, a gente vê que tem regras de convivência até na nossa família, na nossa casa. Ah, professor, na minha casa não é assim, não. Não tem hora para tomar banho, não tem hora para eu fazer a tarefa, não tem hora para a gente almoçar, para a gente comer. É cada dia uma hora diferente. Tudo bem, esse é o jeitinho da sua casa. É o jeitinho de conviver. Mas tenta estabelecer uma rotina que tu vai ver que tudo vai melhorar. Tá certo? Aí eu trouxe a última atividade pra gente fazer hoje, tá? Eu vou falando e vocês vão respondendo aí de casa, tá, gente? Eu vou ler algumas regrinhas de convivência e a gente vai marcar se essa regra eu posso utilizar em casa, se essa regra eu posso utilizar na escola ou se essa regra eu posso utilizar em algum outro lugar, tá bom? Ó, preocupar-se com os sentimentos dos colegas. Normalmente, colegas a gente vê aonde? Na escola. Então, a gente sempre tá preocupado. Às vezes, a gente tá com aquele coleguinha tão triste ali, a gente não sabe nem o que é que ele tem, a gente passa, faz de conta que não tá nem vendo o colega triste. Senta, pergunta o que é que ele tem, se ele quer conversar, se ele quer compartilhar o problema com você, se você pode ajudá-lo de alguma maneira, tá bom? Brincar em grupo, brincar e estudar em grupo sem excluir nenhum colega.
Olha aí, coisas que a gente faz na escola, como a gente viu o exemplo da menininha cadeirante, tá? Devolver em bom estado todos os objetos que pediu emprestado. Aí a gente já sabe, ó, que é da escola que a gente tá falando, né? Normalmente são livrinhos de biblioteca que a gente pega, ou quando a gente pega algum material de algum amigo emprestado, tá bom? Emprestar seus pertences se alguém pedir e precisar. Ó, a gente pode fazer isso em casa, e a gente pode fazer isso na escola, e a gente pode também fazer em outro lugar. Se você tem alguma coisa, tipo uma sombrinha, tá chovendo muito, tá? E aí o teu amigo, ele vai embora e ele não tem sombrinha. Mas você tem essa sombrinha, você não vai utilizar naquele momento, você pode emprestar para o seu amigo. Por que não, né? Colaborar na organização do espaço. A gente pode fazer isso em casa, a gente pode fazer isso na escola, a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Se o espaço é comum de todos, se você utiliza o espaço, você tem como obrigação também colaborar na organização daquele espaço, né? Fazendo sua parte, não colocando lixo no chão. Às vezes a gente vai ao banheiro no shopping. Vocês já perceberam que quando a gente vai no banheiro no shopping, ou até mesmo aqui em Vitória tem os banheiros públicos, a gente vê sempre placas. Não jogue lixo no chão, dê descarga, não jogue lixo na privada. Então, é uma maneira de você organizar um espaço que você utiliza. Tem uma pessoa lá sempre limpando. E porque tem uma pessoa limpando, eu posso sujar? Não, a gente tem que conservar e utilizar da melhor forma possível aquele espaço que é comum a todos, tá bom? Reconhecer os seus erros e pedir desculpas. Isso aí a gente tem que fazer em casa, na escola, em qualquer lugar. A gente pode errar? Pode, ninguém é perfeito, né? Mas a gente tem que saber pedir desculpa, ser gentil, reconhecer os nossos erros, tá bom? Colocar-se no lugar do outro e ajudá-lo no que ele precisar. Não precisa nem dizer, né, gente? Que é outra coisa que a gente pode fazer em qualquer lugar, tanto em casa quanto na escola. E respeitar as regras e os horários estabelecidos, a gente pode fazer isso em qualquer lugar, não é isso? E a gente também deve fazer isso na escola, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho para vocês conseguirem entender que os espaços de convivência, tanto fora da escola quanto dentro dela, são feitos para a gente, para mim, para você, para a gente conviver em sociedade e harmonia. E quando a gente cumpre as regrinhas direitinho, elas até deixam de ser regras e passam a ser coisas comuns, né? Com educação, com respeito, a gente consegue conviver bem em sociedade e utilizar tudo que a gente tem direito, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!